Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 26 de janeiro de 2012. Bom pessoal, tivemos feriado aqui no nosso mercado ontem, função do aniversário de São Paulo, lá fora teve pregão normal, então a gente pode enfrentar aí algum tipo de volatilidade nesse início de pregão, tá? O mercado americano ontem trabalhou de forma absurdamente volátil, foi lá fazer mínima, depois voltou lá fazer máxima, fez nova máxima em diário, inclusive, enfim. Então, bastante volátil, isso pode se refletir um pouco no nosso pregão aqui na abertura, tá certo? Então, deve ter um pouco de complicação nesse início, depois as coisas devem tomar algum rumo, pelo menos nós esperamos, tá? O meu comentário pessoal, antes do call, vamos dizer assim, seria um comentário não técnico. Gente, cuidado com esse mercado, tá? Ele está muito volátil. A gente estava fazendo o call hoje cedo aqui, então a gente faz a nossa reunião matinal, na verdade, todos os dias às 9 da manhã, como sempre uma hora antes uma hora e meia antes do call. Então, para preparar o pregão, preparar o dia para vocês, e a gente nunca sabe como é que o call vai sair. A gente sempre começa a nossa reunião sem saber como é que vai terminar o relatório. A gente analisa cada ativo separadamente, nós não temos futuros ainda funcionando no Brasil, enfim. Então o call de hoje está mais comprador, tá? Tem mais papéis para compra. Só que não era exatamente o que eu gostaria de fazer, tá? Então, infelizmente, foi assim que saiu. A gente analisa os gráficos e passa para vocês aquilo que a gente vê nos gráficos, né? Então, tentando colocar o mínimo de opiniões, de percepções particulares nessa tipo de análise. Mas eu gostaria de dizer particularmente para vocês que está muito difícil, tá? O mercado aqui está muito volátil, o mercado americano está muito próximo da máxima do ano passado, então isso deve também causar bastante volatilidade, então temos que tomar bastante cuidado aí, tá? Era esse o comentário que eu gostaria de fazer para vocês. Então o call está mais comprador, realmente, mas o nosso mercado já esticou bastante, ele está necessitando de uma correção. Ela, por enquanto, ainda não veio, e quando vier ela pode vir forte, tá? Então vamos tomar cuidado com relação a isso aí, vamos seguir o que os gráficos estão nos dizendo, mas sempre com o discernimento, sempre com a observação. Eu procurei montar para vocês hoje um relatório, um call com menos ativos, buscando apenas aqueles que estão em tendência mais forte, tá? Então vocês vão ver que tem muito ativo aí que eu tirei, como é o caso da Gerdau, por exemplo, por estar altamente volátil, o que significa que também está altamente perigosa, tá? Então a gente está tentando trabalhar da forma mais segura possível, ok? É isso que a gente está tentando trazer para vocês. Então vamos lá. Feitos as devidas ressalvas, vamos começar então. Vocês estão visualizando a minha tela, Ibovespa diário. Temos aqui na terça-feira um pregão bastante volátil. Chegamos a trabalhar no campo negativo, chegamos a fazer mínima em relação ao dia anterior, dar um sinal de venda, e depois voltamos para fechar na máxima do dia. O que demonstra até bastante força aqui do nosso mercado, tá? Então, vamos trabalhar, gente, como está muito próximo do topo anterior, vamos trabalhar aqui com este topo, com essa máxima de 62.693, tá? Então, rompendo isso aqui, a gente tem objetivo aqui na região dos 63.891 e depois aqui nos 65 mil pontos, tá? Então tá aqui o nosso Ibovespa diário, é isso que a gente está visualizando, é isso que a gente está enxergando aqui no Ibov, tá certo? Bom, o volume foi bastante acima da média, mas, como eu disse, muito volátil, e para pensar em correção, só abaixo aqui deste valor de 61.666. Se perder isso aqui, a gente pode falar numa venda lá com o objetivo em 60 mil pontos. Tá? Então é isso que a gente vê para o Ibovespa. Muito cuidado, deve ser bastante volátil também, bastante complicado. Então vamos tentar reduzir o tamanho da mão, vamos tentar trabalhar apenas com operações mais seguras, mais consistentes, principalmente segundo e terceiro movimento, que são sempre os mais fortes, os mais consistentes. Vamos tentar trabalhar com mais segurança aí, porque o dia está muito volátil, tá? O período é de muita volatilidade. Mercado americano, índice Dow Jones, aqui está. Trabalhou em alta volatilidade no pregão de ontem, chegou a ceder forte
e fazer mínima em relação ao dia anterior, depois estourou para cima, foi lá fazer máxima em relação à segunda-feira. Então, muito forte o mercado americano e também muito perigoso, também muito volátil. Tá? Para o dia de hoje, rompendo aqui esses 12.778, ele passa a ter alvo aqui nos 12.875. Tá? Se perder 12.580, que é a mínima de ontem, temos alvo lá nos 12.500 pontos, que é mais ou menos a região aqui das médias móveis. Tá certo? Nós temos de notícias para hoje, às 11h30 sendo divulgado o Initial Claims, que é o número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Tá? Temos também às 11h30 Durable Good Orders, que é a avaliação do volume de pedidos e entregas de bens duráveis, formulada pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Às 13 horas nós temos New Home Sales, que é o número de casas novas com compromisso de venda no país. E temos finalmente Leading Indicators, que é um relatório que compreende vários índices já divulgados, como pedido de auxílio-desemprego, custo de mão de obra e permissões para construção. Então, é um acumulado de vários índices aí. Perdão. Tá certo? Então vamos lá. Às 11h30 e 13 horas, então, podemos ter maior volatilidade. Vamos lá então, gente. A Fibria, iniciando recomendações de compra. Fibria, FIBR3, muito bonita a Fibria, apesar da alta volatilidade, que vocês vão ver que está presente aí em vários ativos no pregão de terça-feira, que foi um pregão bastante volátil. O volume da Fibria aumentou bastante, ela rompeu essa zona de consolidação de curto prazo, e fica interessante, rompendo aqui 15,78, ela tem objetivo aqui na região dos R$16, depois alvo aqui em 16,24, tá? Rompendo esses 16,24, a médio prazo dá para falar nela a R$18, tá? R$18,15, que seria aqui o topo anterior, tá? Então muito interessante aí a Fibria. Além da Fibria nós temos a Suzano, a SUS B5, maravilhosa Suzano, era a recomendação de compra nossa na terça-feira. Volume muito acima da média, trabalhando aí em mais um dia de forte alta, 2,1%. Rompendo aqui esses 7,83, ela passa a ter alvo aqui na região dos R$8, tá? E aí, rompendo os R$8, nós temos objetivo aqui nos 8,33, tá certo? Então, bem interessante aí a Suzano, rompendo aqui 7,83, tem alvo nos 8, depois em 8,33, certo? Além da Suzano, nós temos também a Redcar, RDCD3. Alta volatilidade na Redcar, segundo dia consecutivo, volume bem acima da média. Se romper a máxima aqui de 31,84, ela pode ficar bastante interessante para o dia. Tá? É difícil falar num alvo para ela, porque é máxima histórica. Então vamos falar assim, rompendo 31,84, tem objetivo na região dos 32. Aí dos 32 para cima, a gente tem que ver até onde ela pode desenvolver. A mesma análise serve para a Cielo, tá? Que é do mesmo setor aí. O setor está muito forte. Altamente volátil também, demonstrando muita força, não consegue nem corrigir. O volume caiu um pouquinho aqui nos últimos pregões. Rompendo aqui os R$52, ela fica bastante interessante. Difícil traçar um alvo, porque é máxima histórica, tá? Então, se romper 52, podemos falar em 53, 54, enfim. Tem que ver até onde que ela vai nos levar, tá certo? Além de Redcar e Cielo, tem uma que eu não gostaria de mostrar para vocês, mas infelizmente é o que o gráfico nos mostra. Chama Petrobras, tá? Petrobras, é a segunda vez que ela deixa um candle aqui com uma sombra grande, então eu já não gostaria mais de recomendar a compra dela para vocês. Mas de qualquer forma, ela está muito forte, tá? Se vocês visualizarem aqui o gráfico de 15 minutos, ela vem de nova máxima e corrigiu nas médias, tá? Então não tem por que a gente falar em venda nela ainda, tá? Ela vai corrigir, quando corrigir nós vamos estar lá vendendo, é óbvio. Mas aí talvez não seja a hora ainda, tá? Então vamos lá. Rompendo aqui 25,78, a gente passa a ter alvo nela. Nem cabe no gráfico mais. Em R$26, tá? Então deixa eu arredondar ela aqui. R$26. Rompendo os 26,
tem algo aqui em 26,34, depois aqui em 27 reais. Ok? Então tá aqui, essa é a Petrobras, tá muito forte. O pessoal que já fez o day trade avançado pode ficar de olho aí naquela técnica de operações de reversão. Acho que pode ser interessante, porque ela vai corrigir, ela está bem esticada nas médias, vem de uma alta muito forte e ela precisa de uma correção. Tá? O volume está altíssimo no papel, então, como eu disse, nós precisamos de uma correção no ativo, até mesmo para a continuidade da própria tendência, tá certo? Então deixa ela corrigir um pouco, mas de qualquer forma está aí a recomendação de compra, rompendo 25,78, com a ressalva de cuidado, ela já se encontra muito afastada e ela pode corrigir a qualquer momento. Tá? Além da Petro, nós temos a CSN. Mesmo com a alta volatilidade, mesmo com a correção do mercado na terça-feira, a CSN não caiu, ela continuou lá. Tá? Então não chegou nem a perder mínima do que ano anterior, nada. O que nos mostra que ela está muito forte. Então, rompendo aqui os 18,32 da CSN, a gente tem o objetivo aqui dos R$19. Tá? Então, bem bonita aí. A CSN, o código dela é CSNA3, rompendo 18,32, tem algo lá nos R$19. Tá? Temos também a OGX Petróleo, OGX P3. Muito bonita a OGX, tá certo? Então, realmente bem bacana. Foi testar os 16, não conseguiu um fechamento acima disso, infelizmente, mas ela ficou bastante interessante. Tá? Então, se ela romper aqui esse 16,05, ela deve tentar se firmar acima dos 16. A gente pode falar em OGX a R$17, tá? Que seria o objetivo do ativo, caso ela rompa esses 16,05. Tá? Então, rompendo 16,05, algo lá nos R$17. Essa é a OGX, o código dela OGXP3. Além da OGX, nós temos a MMX, está voltando aí para nossas recomendações. A gente deixou ela de fora alguns dias em função da alta volatilidade que ela estava trabalhando, mas agora ela parece estar querendo se definir. Tá? Também trabalhou com alta volatilidade na terça, vocês podem visualizar aqui nos 15 minutos. Bateram forte no começo, depois ela estourou para cima, foi fechar lá na máxima do dia. Tá? Então está realmente muito interessante. E ela tem um valor bem legal aqui no 7,88. Então, rompendo o 7,88, ela pode ficar muito bonita com algo aqui nos R$8. Tá? Aí, se romper os 8, o objetivo dela é 8,28, depois aqui 8,60. Tá? Então, essa é a MMX M3. Tá? Pode ficar bem interessante aí, tá certo? Bom, temos também a Braskem BRKM5. Então, muito bonita aqui a Braskem, trabalhando com forte alta, rompendo aqui os 14,62, ela passa a ter objetivo aqui na região dos R$15. Tá? Então essa é a Braskem, alta volatilidade também, mas o mercado foi altamente volátil, tá? Então não tem muito o que falar. Rompendo 14,62, alvo lá nos 15, e o volume seria legal se o volume voltasse um pouco, que também está um pouco baixo. Nosso amigo Francisco escreve lá: eu sei que não devemos operar por notícias, mas com a alta prevista para o petróleo, tendência de alta Petrobras, presidência da empresa tal, você mesmo falou, né, Francisco, não devemos operar por notícias. Então esquece tudo isso e olha para o gráfico. Tá? O que o gráfico está te mostrando? A gente já fez a análise alguns minutos atrás. Nada disso é importante. Presidência da empresa, preço do petróleo, esquece tudo isso e olha o gráfico. O que o gráfico está refletindo? A Petrobras está subindo muito forte nos últimos dias, e isso reflete talvez tudo que você falou. Tá? Então tudo que você falou está lá no preço. Então esquece tudo isso e olha só para o preço, como a gente faz aqui. Tá? Então você mesmo falou, não devemos operar por notícias. Então esquece tudo isso e olha só para o preço, que é lá que vai estar tudo que você precisa. Okay? Banco do Brasil, BBAS3. Então está aqui o Banco do Brasil, bastante volátil também, não consegue corrigir, ele corrige um pouquinho, o pessoal já volta a comprar forte. Vamos trabalhar só com o rompimento do topo, em função aqui que ele já vem de uma alta bastante consistente. Então se romper aqui 26,26, ele passa a ter algo aqui na região dos 27,20, depois aqui na região dos 28,05. Tá? Então esse é o Banco do Brasil,
o código BBAS3, fica muito interessante, muito bacana, rompendo aqui os 26,26, tá? Alvo 27,20, depois 28,05. Não vamos trabalhar com a máxima de terça-feira, vamos trabalhar com a máxima anterior, que é lá de segunda, que é os 26,26, para buscar mais segurança nesse período de tanta volatilidade que a gente vem enfrentando, tá? Vamos agora a um que faz muito tempo que a gente não recomenda, que é a Lame, Lojas Americanas, tá? Você olha para esse gráfico dela, parece muito consolidado, muito enrolado, mas se você for lá para o semanal, você vai ver que ela está indo testar a máxima lá de 2011, tá? Então o papel está bem perto de romper essa consolidação aí. Então por isso nós já estamos recomendando compra dela. Um pouquinho, devagar, com calma, mas já, como o setor é um setor que está muito forte, olhem as lojas Renner, eu acho que pode valer a pena, pode ficar interessante se a Americanas for lá romper esse 16,51, tá? Então rompendo 16,15 não, rompendo este valor aqui, ó, 16 e 19, ela tem objetivo aqui nos 16,51, que é a máxima de 2011, tá? Se romper isso aqui, gente, aí nós podemos falar lá nas lojas americanas a 18,55, tá? Que é a máxima lá de 2010. Então fica bastante interessante aí a Lame 4, lojas americanas, tá? Rompendo 16,19 e alvo em 16,57. E agora a nossa queridinha aí, lojas Renner, que coisa linda, recomendamos compra para vocês lá na Renner nos R$51, tá? Inclusive para swing trade, tem gente que está posicionado, o Anselmo tinha feito até um termo dela, bacana, muito bonita análise mesmo, tá? Mais uma vez, forte alta na sexta-feira, chegou a testar lá R$60 e pode ficar bastante interessante, tá? Então rompendo aqui os 60, ela passa a ter objetivo aqui na região dos 62,71, depois aqui nos 65,57, tá? Então essa é as lojas Renner, o código dela LREN3, LREN3, tá? Além da Renner, nós temos também a Hipermarcas HYPE3, recomendações de compra então encerradas nas lojas Renner. Vamos às recomendações de venda, agora sim. Hipermarcas subiu bastante nos últimos dias aqui, veio lá dos 9 para os 11,50 mais ou menos. Trabalhou aqui dentro dos limites do pregão de segunda, fechou praticamente na mínima do dia. Perdendo aqui 11,33, passa a ter objetivo aqui na região dos R$11, tá? Seria o primeiro objetivo dessa correção dela. Perdendo os 11, a gente pode falar na Hipermarcas aqui na região dos R$10, que seria mais ou menos onde estão as médias, tá? Então Hipermarcas, o código dela HYPE3, perdendo 11,33, algo nos 11, depois lá nos R$10. Temos também a Marfrig, MRFG3, apesar do invertido que ela deixou, tá, pessoal? Vamos continuar olhando para ela. Só se perder aqui os 7,85. Ela deixou um invertido exatamente no alvo que a gente tinha traçado, em cima do alvo, que era 7,86, 7,85. Perdendo esse 7,85, ela vem buscar alvos ainda menores, aqui na região de 7,19, depois aqui em 6,30, finalmente em 5,59, tá? Então tá aqui, essa é a Marfrig. Quem está posicionado nela para diário, lá nos R$8, nos 8,27, enfim, pode estopar a posição se romper 8,13, tá? Então ela ela pode voltar para essa zona de consolidação, aí nós vamos deixar ela trabalhar de novo, daí se perder 7,85, a gente reabre posição, tá? Então quem está posicionado em diário, stop aí nos 8,14, já com lucro, sem problema nenhum, dinheiro no bolso, né? Temos também Itaú, Itube 4. Recomendação de venda nossa terça-feira, Itaú, hein? Trabalhou aí com uma queda consistente, 1,8%, volume nas médias, está corrigindo o Itaú. Pode continuar corrigindo se perdeu 36,65, objetivo da correção, R$35, tá? Então interessante aí o Itaú, vem de nova máxima, deixa ele corrigir um pouco, perdendo 35,65, objetivo aqui nos R$35, tá? Temos também a MRV, que o nosso amigo Lúcio acabou de pedir lá no chat pra gente. A MRV, ela corrigiu na terça-feira, volume altíssimo, bem acima da média, praticamente 3% de queda.
Se perder aqui esses 13,35, alvo aqui na região dos R$13, tá? Esse seria o primeiro objetivo de correção dela, tá? Seria pela inversão de polaridade, esses 3 topos que ela tem aqui, seria o primeiro objetivo de correção da MRV. Se perder isso aqui, a gente vai ter que encontrar outro alvo para ela, mas primeiramente os R$13 ficam interessantes, tá? Essas eram então as recomendações de venda. Vamos dar uma olhadinha aqui nos contratos da BMF, começando pelo café ICFH12. Então está aqui o contrato de café, chega próximo de uma região de suporte, que é os 293,75. Perdendo esse 293,75 pode ficar interessante para novas vendas, tá? Então observem aqui o café. Se perder isso aqui, ele tem objetivos aqui na região do 291,50, depois 287,10. Fica muito bonito o café perdendo 291,50. Esse é o ICFH12, o contrato de café com vencimento em março de 2012. Vamos ver o milho CCMH12, altamente consolidado o milho, continua aqui nessa região de volatilidade, entre o 28,98 e o 27,40, tá? Então, entre esses valores, não recomendamos nenhum tipo de operação, só acima de 29 ou só abaixo de 27,40. Esse é o contrato de milho com vencimento em março de 2012, CCMH12. Vamos ver o boi gordo, BGIF12. Então está aqui o boi. Pivô de alta confirmado e o contrato já está trabalhando acima das médias do diário, tá? Então já montou aqui um pivô de alta quando rompeu 99,10 e está trabalhando em tendência de alta já acima das médias com topos e fundos ascendentes. Rompendo aqui 99,62, tem objetivo aqui em R$100,25, tá? Repetindo, rompendo 99,62, alvo em 100,25. Esse é o contrato de boi gordo, vencimento em janeiro de 2012. Próximo contrato é o dólar WDO futuro, WDOG12, tá? Tá aí o dólar, o sinal de correção às médias foi dado na última sessão, porém hoje ele abriu em forte queda aí, então já está trabalhando com gap aí o dólar, mais de 1% de queda. A força vendedora permanece muito consistente e ele perdeu aqui essa mínima já do 1753 e tem objetivo aqui, ó, em 1727,65, tá? Então o dólar trabalhando em tendência de baixa, dá para a gente trabalhar vendido no dólar no dia de hoje, sempre naquela técnica de rompimento que é mais consistente. Com objetivo aqui na região do 1,727,65. Esse é o contrato de dólar com vencimento em fevereiro, WDOG12. Tá? Vamos finalmente para o índice futuro. Está aqui o ING12, o INFUT, para melhorar aqui a questão do gráfico. Estamos trabalhando, abrimos o contrato do índice futuro com uma alta forte de 1,36%. Como eu disse para vocês, que aconteceria volatilidade causada em função do mercado americano no dia de ontem, possível abertura em gap, que já era previsto, está tudo dentro do normal. Rompemos já o topo anterior, rompemos já a máxima, e a gente tem objetivo aqui agora, nessa região dos 64.151 pontos, arredondando 64 mil pontos. Tá? Então, mini índice dá para trabalhar comprado, técnicas de rompimento, objetivo para o dia 64 mil pontos. Tá? Então esse é o nosso índice futuro. Vamos ver o índice futuro americano, está trabalhando neste momento em leve alta de 0,3%, 0,299 a 12.729 pontos. Tá? Bastante consolidado na madrugada, rompeu máxima, corrigiu, rompeu máxima de novo, então parece estar querendo desenvolver uma tendência de alta, tá certo? Então interessante aí, o dia pode ser um dia bom, pode ser um dia de alta consistente. Vamos ver lá o que o pessoal pede no chat rapidamente. Vamos lá, começando com Petrobras já falei, MRV já falei. Bom, tem só o nosso amigo Marcos que pede a PDG, então vamos ver a PDGR3. Marcos, a PDG ela corrigiu aqui
lá na terça-feira, voltou tudo e deixou um quilo invertido aqui nessa região, tá? Então compra nela só a partir de 7,27. Venda nela só a partir de 6,91. Como os valores estão bastante distantes do fechamento, que é o 7,09, então a gente acabou não falando nem em compra nem em venda. Deixa ela desenvolver mais um dia, mais 2 dias aí, para a gente ver o que vai acontecer com ela, tá? Ela está muito longe desses valores e entre esses valores aqui não nos interessa, tá? Então, por isso que para hoje ela não está no call. O Rodrigo pergunta lá do JBS, é a mesma condição, tá? Ela subiu forte, aí caiu de novo, aí deu sinal de venda, fechou na máxima do dia. Então, assim, compra só a partir de 6,07, venda só perdendo 5,98. Como ela não é 5,68. Como ela está aqui nos 5,90, nesse período aqui a gente não se interessa, tá? Nesse meio tempo aqui, nesse meio termo, dentre esses valores aqui, a gente não se interessa. Só acima de 6,07 ou abaixo aqui de 5,68. Então, entre esses valores, a gente fica de fora, tá? Tatiana pede a Gol. Então tá aqui a Gol 4. Muito enrolado, Tatiana, muito consolidada. Operações na Gol só abaixo de 11,73 ou acima aqui de 12,58. Como ela está bem no meio do caminho, mesma coisa, zona de consolidação, não tem muito o que falar dela, tá? Zélia pede o Bradesco. Zélia, olha só o Bradesco, olha o que ele está fazendo. Altamente volátil, candles sempre com sombra grande para tudo que é lado, sobe num dia, volta, sobe, cai, sobe de novo, cai, sobe de novo, enfim. Agora olha o BBAS, olha o Itaú, que tendência linda. Então por que você vai tradar Bradesco se você pode operar Itaú ou Banco do Brasil, tá? Então do setor vamos escolher o que está mais bonito, né? O Gilson pede a BRTO4. Então tá aqui a BRTO altamente consolidada, tá, cara? Altamente consolidada. Ela está muito longe desses 11,31 que você falou aí, tá? Então veja bem, 11,31 dela, ela está em 10,79, tá? Então está muito longe disso ainda. Não sei por que esse valor de 11,31 também, tá? Então não vejo nada nela, só muita consolidação. A última do dia, para a gente fechar, que está no nosso horário. Detex 3, tá? Está movimentando, corrigiu sim, deixa ela enrolar um pouco. Como ela corrigiu pouco, dá para a gente falar em compra nela só a partir dos R$10, tá? Então tá aqui. Se você quiser correr um pouquinho mais de risco, você pode comprar aqui nos 9,68, com alvo já nos R$10, tá? Mas é aqui que é a grande compra, tá? R$10 vai ser a grande compra. Isso aqui esse 968 é se você quiser fazer uma apostinha, quiser já começar a montar a posição. O volume dela foi bem interessante aí no último dia, tá? É isso aí, gente. Vamos, como sempre, eu gostaria de convidar todos vocês para conhecerem o nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar nosso site www.interinvesteducacional.com.br, clicar aqui em curso ao vivo durante o pregão. Abrindo aqui o curso ao vivo, vocês já vão receber o link aqui, vão ver o link de instalação remota e o do atendimento ao vivo. Basta executar aqui o arquivo de instalação remota, passar os dados aqui para a Silvia. O atendimento ao vivo, ela faz a instalação para vocês. Simples, rápido e extremamente seguro, tá? Então, em menos de 5 minutos, vocês já vão estar ao vivo com a gente aqui no curso ao vivo. Vocês vão visualizar aqui nessa mesma página a tela dos professores, onde a gente acompanha todo o pregão, índice futuro, índice Dow Jones, todas as operações que a gente está montando, tudo ao vivo, tudo em tempo real. Vocês vão operar com toda a nossa equipe durante todo o pregão, tá? Se você preferir fazer a instalação do Ventrilo, manualmente, basta clicar aqui e você vai ser direcionado aqui para o fim da página. No fim da página vocês têm aqui o tutorial de instalação, só clicar nele que abre aqui os links para downloads e todo o tutorial de instalação do Ventrilo, inclusive o cadastro offline para vocês, para a nossa equipe entrar em contato com vocês fazendo esse cadastro, tá certo? Vocês podem também acompanhar o pregão ao vivo gratuitamente aqui no nosso auditório, tá, gente? A partir das 11 horas da manhã, vocês já vão visualizar aqui a tela dos professores, em tamanho maior, e vão visualizar aqui também o chat para poder entrar em contato com toda a nossa equipe. Então, quem tem dificuldades aí em função de trabalho, quem tem dificuldades aí em função de microfone, pode acessar gratuitamente aqui pelo nosso auditório, tá certo? Então é isso, gente. Encerramos assim mais um call de abertura.
Desejando, como sempre, um excelente pregão a todos, aos alunos do curso ao vivo, até daqui a alguns minutos. Aos demais, vocês são, como sempre, convidados a participar do curso ao vivo. Todos têm 7 dias gratuitamente para conhecer o nosso trabalho. É só acessar, vocês têm acesso a toda a nossa estrutura gratuitamente por 7 dias para conhecer o que a gente faz aqui, tá certo? Então, um grande abraço a todos, excelente pregão, até amanhã pontualmente às 10h30 e mais um Código de Abertura da Interinvest. Até lá.